Milionário abandona irmã de 7 anos cega em estrada deserta. 20 anos depois ele ficou em choque ao ver. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Quantas decisões, feitas em um único instante, podem definir o rumo de uma vida inteira? Era uma noite de tempestade. O vento cortava a estrada deserta, como se a natureza quisesse fazer com que aquele momento nunca acontecesse. O carro de Dylan Edwards deslizou pela estrada de terra batida, e a visão embaçada pela chuva pesada mal deixava ver o caminho à frente. Ao seu lado, sua irmãzinha Ellery, com apenas 7 anos de idade, permanecia em silêncio, seus olhos cegos pela tragédia de um acidente de carro que quase os matou há algumas horas. O pânico ainda pairava no ar, o medo se refletia no rosto dela. Mas Dylan estava diferente. O desespero que ele sentia era mais profundo que o medo. Ele acelerou o carro, tentando escapar da tempestade e da situação que mudará para sempre a vida de sua família. A verdade era cruel. Ele não sabia como lidar com aquilo. E mais do que isso, Dylan não queria. Ele não queria ser responsável por uma irmã cega, sem ninguém mais. A dor que a culpa de um acidente o causava era insuportável, e ele estava completamente perdido. Foi então que, em um momento de pura insanidade, Dylan Edwards tomou uma decisão que nunca imaginaria. Parou o carro na beira da estrada deserta, olhou para Ellery com um olhar vazio e disse: "Eu não posso, não consigo mais." Sem mais palavras, ele saiu do carro e a deixou ali. Ele sabia que, no fundo, ela não teria como sobreviver sozinha, mas foi mais forte do que ele. A tempestade, a solidão e o desespero o consumiram. Ellery estava ali, abandonada, com a cegueira que tornava tudo ainda mais difícil. Ela não sabia para onde ir, não sabia sequer o que fazer. Mas não era a primeira vez que a vida a testava dessa forma. Ela não tinha opção a não ser sobreviver. Enquanto Dylan fugia, buscando um novo caminho, Ellery enfrentava um futuro incerto, mas sua mente, mesmo em meio ao medo e à dor, nunca desistiu. A vontade de viver, de lutar, crescia a cada passo que ela dava na estrada deserta. Dylan, anos depois, construiria um império. Ficaria rico, poderoso, aplaudido por todos. Ele se distanciaria de tudo, de todos, inclusive de sua própria culpa. Mas jamais imaginaria que sua irmã cega, aquela criança abandonada na beira de uma estrada escura, voltaria para confrontá-lo, para reescrever sua história. Mas como Ellery faria isso? Como ela sobrevivera? E o que ela faria agora, 20 anos depois? O que você faria se, no momento mais desesperador da sua vida, a escolha fosse entre salvar a si mesmo ou a quem você ama? Na próxima parte, vamos descobrir como Ellery superou a cegueira e o abandono. Não perca o que acontece quando ela se encontra novamente com Dylan, e a verdade que ele jamais imaginou ser possível. 20 anos haviam se passado desde a noite em que Dylan Edwards tomou a decisão impensável de abandonar sua irmã à beira da estrada. Desde aquele momento, a vida de Dylan tomou um rumo completamente diferente, e o que antes era um simples desejo de sucesso se transformou em uma obsessão. Ele se afastou de tudo o que o lembrava daquela noite, de sua família, de suas origens humildes, de sua irmã, que ele considerava perdida para sempre. Aquela decisão, no fundo, se enraizou nele como uma mentira que ele mesmo contou a si mesmo. Ele nunca parou para se perguntar como Ellery havia enfrentado a cegueira ou se realmente ela havia morrido ali, sozinha. Ele preferia não pensar sobre isso. Dylan começou a construir um império, e, com isso, a pressão para se manter distante da dor do passado se tornava mais forte. O milionário agora tinha tudo o que poderia querer: uma mansão luxuosa, carros caros, uma empresa de sucesso e um círculo de amigos influentes. Ele se cercava de pessoas que o admiravam por sua determinação e por sua capacidade de transformar qualquer coisa em ouro. Mas uma coisa Dylan não conseguia comprar com todo o seu dinheiro: a paz de espírito. Ele sabia que, no fundo, aquela noite o assombrava. E sempre que algo acontecia que o lembrava de Ellery, ele a afogava com mais trabalho, mais festas, mais negócios. Ele fingia que tudo estava bem, que o passado havia ficado para trás, mas a verdade é que o que ele mais temia era enfrentar as consequências de suas escolhas. Na manhã em que recebeu a carta, Dylan estava em seu escritório, revisando contratos, quando o envelope apareceu sobre sua mesa. Era simples, sem identificação,
mas algo naquele papel velho e amarelado lhe causou um arrepio. Ele abriu, e a letra elegante no papel começava a formar palavras que ele jamais imaginaria. Caro Dylan, aqui é Ellery, sua irmã. Eu sobrevivi. E agora, você terá que encarar as consequências de sua escolha. Não é mais possível fugir daquilo que você fez. Estou chegando para enfrentar o homem que me abandonou e decidir se o perdão será uma opção ou se a justiça será feita. Nos vemos em breve. Ellery Edwards, ao terminar de ler a carta, Dylan ficou paralisado. O choque foi imediato. Como ela poderia estar viva? Como ela se atrevia a vir até ele? E o pior, o que ela queria? Vingança? Perda de tempo com um homem como ele? Ele se levantou da cadeira, tentando organizar seus pensamentos, mas a única coisa que conseguia ouvir era o som de seu próprio coração batendo forte dentro do peito. As palavras de Ellery queimavam em sua mente, repetindo-se sem parar. Eu sobrevivi. Como? Onde ela esteve todo esse tempo? E como ela poderia saber que ele tinha fugido do Brasil depois daquele incidente? As perguntas se multiplicavam, mas nenhuma delas tinha uma resposta fácil. Ele pensou em ignorar a carta, em seguir sua vida como sempre fez. Mas algo dentro de si o impedia de deixar o passado novamente se apagar. Talvez fosse o medo da verdade, o medo de que sua vida perfeita desmoronasse ao enfrentar o erro que havia cometido. Talvez fosse apenas o ego, que agora, com todo o poder e dinheiro que possuía, não queria admitir que um momento de fraqueza poderia arruinar tudo. O que Dylan não sabia era que a chegada de Ellery não significava apenas o confronto com seu passado, mas também o começo de um jogo de manipulações, revelações e escolhas difíceis. Enquanto ele se perdia nos seus próprios pensamentos, Ellery já estava trilhando um caminho de vingança e redenção. Ellery não era mais a garotinha cega e vulnerável deixada naquela estrada deserta. Ela havia se transformado em uma mulher forte, independente e capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Ao longo dos anos, ela havia aprendido a sobreviver, não só fisicamente, mas emocionalmente. A dor da perda de sua família, de ser jogada em um orfanato após o abandono de Dylan, foi transformada em força. Ela estudou, se formou em direito e se tornou uma advogada de renome. No fundo, ela sabia que sua missão era mais do que uma simples revanche. Ela precisava entender o porquê, a razão para o ato cruel de seu irmão, e talvez, apenas talvez, encontrar alguma forma de libertação para si mesma. Enquanto Dylan pensava no que fazer com a carta, Ellery estava a caminho de encontrá-lo. Ela sabia que, quando finalmente se reencontrassem, as mentiras que ele contará a si mesmo ao longo dos anos começariam a desmoronar. A verdade viria à tona, e Dylan teria que enfrentar não só as consequências de suas ações, mas também as escolhas que o haviam levado a criar um império construído sobre a dor de sua própria irmã. E o mais importante, o que Ellery queria de Dylan não era simples vingança. Ela queria algo mais profundo, algo que ele nunca imaginou ser possível, o confronto com sua própria humanidade e, talvez, uma chance de curar as feridas que ele mesmo causou. O destino estava em suas mãos, e Dylan sabia que não poderia mais escapar. Ele tinha uma única escolha: enfrentar a irmã que ele abandonou ou continuar a viver em uma mentira que, no fundo, ele sabia que já estava quebrada. O calor do sol parecia intensificar o peso no peito de Dylan Edwards. Ele estava sentado em sua ampla mesa de madeira, rodeado pelos luxos que sua fortuna lhe proporcionava, mas nada disso parecia importar agora. O peso da carta de Ellery ainda o atormentava. As palavras ecoavam em sua mente, como um grito distante que ele não podia ignorar. Eu sobrevivi. E agora, você terá que encarar as consequências. Como ela pôde sobreviver? Como ela poderia estar viva, depois de tudo o que aconteceu? Ele sabia que o reencontro com Ellery seria inevitável. Não havia mais como fugir da verdade. Ele tinha o poder, a riqueza, o status, mas tudo isso não significava nada diante da chegada daquela mulher misteriosa e implacável. Ele sabia que Ellery não era mais a garotinha cega e indefesa que ele deixará naquela estrada. Ela agora era alguém que podia destruir sua vida com uma simples palavra. No dia marcado para o encontro, Dylan foi tomado por uma sensação de impotência que ele jamais havia experimentado. A confiança que sempre teve sobre o controle de sua vida e dos negócios não parecia mais ser suficiente para lidar com a tensão crescente que pairava no ar.
Ele sabia que seria mais do que um simples encontro de irmãos, mais do que uma conversa. Era um confronto, e não havia como escapar disso. O hotel onde o encontro estava marcado era um dos mais luxuosos da cidade, um símbolo do império que ele havia construído. Seus pés hesitaram ao entrar na sala de conferências onde ela o esperava, com a expressão impassível, como se a vida de ambos estivesse prestes a mudar para sempre. Ellery estava de pé, olhando pela janela, o vento batendo em seu rosto. Ela não parecia diferente, mas algo em seus olhos, um brilho de força e determinação, o fez perceber que ele realmente havia subestimado o poder dela. Dylan tomou uma respiração profunda e se aproximou. Ele poderia tentar suavizar o encontro, fingir que o tempo e o sucesso haviam apagado tudo. Mas ao olhar para ela, a dor de décadas de abandono, de sua escolha, de sua falha como irmão, o atingiu com força total. Ellery, eu não sabia o que fazer. Eu estava perdido, desesperado. Ele começou, a voz trêmula, sem saber como dar o primeiro passo para a redenção. Ela se virou lentamente, encarando-o com uma intensidade que o fez se sentir vulnerável, desprotegido pela primeira vez em muito tempo. Você sabia exatamente o que estava fazendo, Dylan. A voz dela era firme, sem rancor, mas com uma força que ele jamais poderia imaginar em uma pessoa que, até então, ele julgava frágil. Você não teve coragem de assumir as consequências das suas escolhas, então fugiu. Me deixou para morrer sozinha, e ao invés de enfrentar o que você fez, criou uma vida cheia de mentiras. O silêncio tomou conta da sala, pesado e sufocante. Dylan tentou falar novamente, mas as palavras não saíam. Ele não conseguia encontrar a frase certa para justificar seus atos, para aliviar a dor do que havia causado. Cada tentativa de explicação parecia mais vazia do que a anterior. Eu sobrevivi, Dylan, Ellery continuou, sem um pingo de emoção na voz, mas com uma força palpável. Aquele acidente não me matou. Mas foi o abandono de você que me fez lutar todos os dias pela minha sobrevivência. A dor não era só a física, mas a dor de ter sido deixada por alguém que eu amava. Eu sabia que tinha que aprender a viver por mim mesma, porque ninguém mais faria isso por mim. Dylan sentiu um nó na garganta. Ele tinha medo da intensidade dela, da maneira como Ellery parecia ter transformado todo aquele sofrimento em algo grandioso, algo que ele jamais seria capaz de entender. Ela havia crescido e se tornado uma mulher admirável, independente, mas mais do que isso, ela carregava dentro de si algo que ele jamais teve: resiliência. Eu não vim aqui para pedir desculpas, disse Ellery, quebrando o silêncio mais uma vez. Não é disso que eu preciso. O que eu preciso, Dylan, é que você encare a verdade. Você não está aqui para se redimir. Você está aqui porque não pode mais esconder quem você realmente é. Essas palavras caíram como um peso sobre os ombros de Dylan. Ele sentiu o vazio crescer dentro de si, como se a fachada de sucesso e poder que ele havia construído ao longo dos anos estivesse desmoronando diante dele. Ele não estava mais lidando com um problema de negócios, com uma crise financeira, com uma perda de mercado. Ele estava lidando com as ruínas de sua própria alma, e o único remédio possível era a dor de encarar o que ele fez. E o que você espera de mim? Dylan perguntou finalmente, a voz carregada de um misto de raiva e culpa. Eu não posso voltar no tempo, não posso apagar o que fiz. O que você quer? Ellery olhou para ele, seus olhos profundos e firmes. Ela não estava buscando vingança, não estava ali para destruí-lo. Ela queria algo mais profundo, algo que ele não estava preparado para enfrentar. Eu não sei o que eu quero, Dylan. Mas o que eu sei é que você não vai me manipular. E o que você vai fazer agora é enfrentar tudo o que deixou para trás. Não vai ser fácil, mas você vai ter que arcar com as consequências das suas ações. O silêncio novamente tomou conta da sala. Dylan sentia como se estivesse sendo arrastado por uma correnteza que ele não conseguia controlar, e no fundo, sabia que talvez esse fosse o momento em que ele finalmente enfrentaria o que havia feito, e quem ele realmente era. As palavras de Ellery ainda ecoavam na mente de Dylan Edwards, como um sussurro cruel que não podia ser ignorado. Ele olhava para ela, sentindo uma mistura de raiva, culpa e impotência. A mulher que ele havia abandonado há 20 anos estava agora na sua frente, mais forte do que jamais imaginou que ela seria. Ela estava ali para cobrar não só pela dor que ele causou,
mas também para exigir algo que ele não sabia se poderia lhe dar, uma verdade inescapável. O encontro, até aquele momento, havia sido um confronto de palavras afiadas, mas ainda havia algo mais, algo que Dylan sabia que não poderia fugir. O que Ellery queria, o que ela realmente buscava, era mais do que uma simples explicação ou desculpas. Ela não estava atrás de um pedido de perdão, nem de vingança. Ela queria que ele encarasse a verdade de uma vez por todas, a verdade sobre o que ele fizera com ela e o que ele havia se tornado ao longo dos anos. Você está fugindo, Dylan, Ellery disse, quebrando o silêncio que os envolvia. Fugindo da sua própria história. Fugindo de quem você realmente é. E a verdade, meu irmão, é que você não pode mais fugir. Dylan sentiu o peso de suas palavras. A pressão sobre os seus ombros parecia insuportável. Ele sempre teve controle sobre os negócios, sobre as pessoas ao seu redor, mas Ellery estava certa, ele havia fugido. Fugiu da culpa, fugiu da dor, fugiu de sua responsabilidade. E agora, ele estava ali, diante dela, confrontado com tudo o que havia feito. Ellery se aproximou mais, seu olhar fixo no de Dylan. O que você fez comigo, o que você me fez passar naquela estrada deserta, não tem desculpas. Mas, no fundo, isso não é o que mais me dói. O que mais me dói é saber que, por tantos anos, você tentou apagar de sua memória quem você realmente é. Dylan respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ele nunca imaginou que sua vida chegaria a esse ponto, que o império que ele tanto batalhou para construir teria que ser questionado diante de uma única pessoa, sua irmã, aquela que ele havia abandonado. Eu não sei o que você espera de mim, Ellery, Dylan começou, a voz rouca, sem saber o que dizer. Eu sei que cometi um erro terrível. Eu sei que não há como voltar atrás. Mas o que você quer de mim? Ellery não desviou o olhar. Eu não quero nada de você, Dylan. Nada além da verdade. Eu só quero que você encare quem você se tornou e o que fez para chegar onde está agora. As palavras dela o atravessaram como uma lâmina afiada. O que Ellery queria não era algo que ele pudesse simplesmente comprar ou oferecer com um pedido de desculpas. O que ela queria estava muito além de uma simples reconciliação. Ela queria que ele olhasse no espelho e visse a verdadeira face do homem que abandonou sua própria irmã, do homem que havia feito de sua vida uma mentira para se proteger da culpa. Dylan sabia que, para seguir em frente, ele precisava confrontar tudo o que havia ignorado. O peso da responsabilidade que ele tinha negligenciado por tanto tempo se tornava cada vez mais insuportável. Ele não era mais o jovem que fizera uma escolha errada na estrada deserta. Ele era agora um milionário, com uma carreira construída sobre o sofrimento de uma menina cega, que cresceu para se tornar uma mulher determinada e corajosa. O silêncio pairou entre os dois enquanto Dylan tentava encontrar as palavras certas para quebrar a tensão que os envolvia. Ele sentia um medo que nunca imaginou experimentar. O medo de que, no fundo, Ellery estivesse certa. O medo de que ele nunca pudesse reparar o que fizera. O medo de que sua busca incessante por poder e riqueza fosse apenas uma tentativa de enterrar a vergonha de um passado insuportável. Eu sou o homem que você vê aqui, Ellery, Dylan disse finalmente, com a voz vacilante. Eu construí tudo o que tenho porque não sabia como lidar com o que fiz. Eu fugi porque não sabia como enfrentar isso. E agora você está aqui, me fazendo perceber que, mesmo com todo o poder que eu tenho, a verdade nunca vai embora. Eu sei o que fiz. Eu sei que te deixei morrer na beira daquela estrada, mesmo sabendo que poderia ter feito algo. Mas eu não fiz. Eu simplesmente fugi. As palavras de Dylan foram como um peso que ele finalmente tirava do peito. Ele havia dito o que precisava ser dito, mas isso não significava que tudo estava resolvido. Ele ainda sentia a dor da perda, da escolha que fez, e sabia que, de algum modo, nada poderia apagar o que aconteceu naquela noite. Mas, ao menos, ele estava enfrentando a verdade. Ellery olhou para ele, e por um momento, seus olhos suavizaram. Não era perdão, mas havia algo ali, algo que Dylan não sabia identificar. Ela não estava procurando vingança, mas talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a entender que o homem diante dela também havia sido vítima de algo que ele não soubera controlar. Você não pode mais fugir, Dylan, ela disse, sua voz agora mais suave, mas ainda carregada de determinação. Mas você também não pode mais tentar me controlar.
Você quer redenção? Então, vá atrás dela. Não pela sua empresa, não pela sua riqueza, mas pela sua alma. A sala parecia ter ficado mais silenciosa, mais densa. Dylan sentiu o peso dessas palavras, e pela primeira vez, ele teve a sensação de que o homem que ele era havia sido quebrado, e um novo homem, talvez mais consciente de suas falhas, estava começando a surgir. Eles estavam ali, frente a frente, e algo começava a mudar. Talvez não houvesse uma solução simples. Talvez não houvesse uma forma rápida de apagar as cicatrizes. Mas, talvez, pela primeira vez, Dylan tivesse a chance de encontrar algo mais valioso do que o império que construiu, sua própria verdade. Dylan Edwards passou dias tentando processar tudo o que aconteceu naquele encontro com Ellery. Ele sabia que nada poderia apagar os 20 anos de erros, nem as memórias daquele momento em que a abandonou na estrada deserta. Mas algo dentro dele estava mudando, algo que ele nunca imaginou sentir: remorso. O peso da culpa que ele carregava parecia mais pesado a cada dia. Ele não sabia o que fazer com isso, como lidar com o fato de que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Era difícil para Dylan aceitar, mas a verdade era inegável. A carta de Ellery foi apenas o começo de algo muito maior, algo que ele não podia mais ignorar. Ela não queria apenas justiça ou vingança. Ela queria que ele visse a realidade, encarasse as escolhas que havia feito e, talvez, tentasse reparar o que fora quebrado. Mas ele sabia que esse caminho não seria fácil. Como poderia, em pleno auge do seu poder, fazer as pazes com a sua própria alma? Nos dias seguintes, Dylan se isolou ainda mais em seu mundo de negócios. As reuniões de trabalho, o ritmo frenético do império que ele criou, eram tudo o que ele conhecia. Mas nada disso fazia sentido agora. Ele podia sentir a pressão, mas, ao mesmo tempo, sabia que estava fugindo. Fugindo da verdade. Fugindo da dor que Ellery havia trazido à tona. Ellery, por sua vez, não buscava vingança. Ela tinha sido clara. O que ela queria de Dylan era mais profundo, mais doloroso. Ela não estava ali para destruir o homem que ele havia se tornado, mas para desmoronar as camadas de ego que ele havia construído ao longo dos anos. Para fazer com que ele enfrentasse a realidade de sua própria vida. Ela sabia que Dylan tinha muito mais a perder do que ela. O dinheiro, o poder, a admiração que ele conquistou. E o que ela tinha? Nada, além de uma história de abandono e superação. Mas o que ela nunca imaginou era que, ao tentar se vingar, ela acabaria também encontrando o próprio caminho da cura. O que Ellery não sabia era que o homem diante dela estava sendo mais tocado do que ela imaginava. Ele estava começando a perceber que, por mais que o dinheiro tivesse lhe dado tudo o que ele desejava, ele nunca se sentiu completo. Ele se afastou de todos, exceto de sua própria ambição. Seus dias eram um turbilhão de trabalho, festas e compromissos. Ele não sabia o que fazer com a saudade do passado, com o arrependimento que, aos poucos, o dominava. Foi em uma tarde cinza, durante uma reunião importante com um parceiro de negócios, que Dylan teve uma revelação. Ele estava sentado à mesa, conversando sobre uma nova fusão que poderia aumentar ainda mais sua fortuna, quando uma frase do parceiro o interrompeu. Não existe sucesso, Dylan, se você não está em paz consigo mesmo. De que adianta ganhar o mundo e perder sua própria alma? Essas palavras ficaram com ele o resto do dia. O peso delas foi como um soco no estômago. Ele sabia que, no fundo, essa era a pergunta que ele mais temia responder. De que adianta tudo o que ele conquistou se ele não conseguia olhar para si mesmo sem sentir vergonha? A partir daquele momento, Dylan tomou uma decisão. Ele iria tentar entender a dor de Ellery. Ele não sabia como nem por onde começar, mas estava determinado a buscar alguma forma de redenção. Não por ela, nem pela sociedade, mas por si mesmo. Talvez ele nunca fosse capaz de apagar o passado, mas ele poderia, ao menos, tentar fazer o que era certo. Ele procurou Ellery. Ela estava em um pequeno apartamento, longe do luxo que ele havia se acostumado a viver. Quando ele a encontrou, ela estava com um olhar tranquilo, mas ao mesmo tempo, intenso. Não havia ira ou rancor em seu rosto, apenas uma leve tristeza. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que precisava tentar. Ellery, ele começou, hesitante. Eu não sei como começar.
Não posso voltar no tempo, mas quero tentar. Quero entender o que aconteceu, o que eu fiz com você e com nossa história. Quero fazer as pazes comigo, se isso for possível. Não por mim, mas por nós dois. Ellery o olhou por um momento, sem dizer nada. A expressão dela estava séria, mas havia uma suavidade no olhar. Ela sabia que Dylan estava falando a verdade, ou ao menos estava tentando. Ela não tinha mais nada a perder. Ela se levantou lentamente, caminhando até ele e parando a poucos passos de distância. Não é sobre fazer as pazes comigo, Dylan, ela respondeu, a voz calma, mas carregada de uma força tranquila. Não se trata de mim. Eu não vim até você para que você me pedisse perdão. Eu vim para que você se perdesse. Para que você fizesse as pazes com o homem que você deixou de ser, aquele que abandonou sua própria irmã, aquele que não teve coragem de enfrentar sua própria dor. Eu vim porque sei que, no fundo, você precisa disso mais do que qualquer outra coisa. Essas palavras tocaram Dylan mais fundo do que qualquer outro discurso. Ele sabia que ela estava certa. Ele estava perdido, mas, talvez, o caminho para sua redenção fosse mais simples do que ele imaginava. Aceitar a dor que ele causou e aprender a viver com ela. Só assim ele poderia começar a ser quem realmente era. Nos dias seguintes, Dylan começou a trabalhar em sua própria transformação. Ele iniciou o processo de reestruturar sua vida, não com mais ambição ou riqueza, mas com um olhar mais honesto sobre si mesmo. Ele procurou terapia, leu livros sobre perdão e reflexão, e fez o possível para se reconectar com sua humanidade. Ellery o acompanhava de longe, observando sua jornada. Não para dar conselhos, mas para ver se, finalmente, Dylan seria capaz de entender o peso de suas ações e, quem sabe, encontrar algum tipo de paz. Ela sabia que o perdão não seria fácil, nem rápido, mas ela estava disposta a dar-lhe a chance de tentar. Para ele, isso era o suficiente. A mudança em Dylan Edwards era visível, mas não da maneira como ele esperava. Por mais que tivesse mergulhado nas profundezas de sua própria alma, refletindo sobre cada erro cometido, ainda sentia uma desconexão. A cada passo que ele dava em direção à sua própria redenção, havia algo que o fazia questionar se seria possível realmente apagar o que havia feito, se havia alguma maneira de consertar o irremediável. No entanto, uma coisa era certa: ele estava tentando. Ele não sabia se era possível restaurar a confiança com Ellery, ou até mesmo se havia alguma forma de resgatar os momentos perdidos entre eles. A vida dele, antes uma engrenagem bem ajustada de negócios e status, agora parecia cheia de buracos e lacunas. Algo faltava. E esse vazio não poderia ser preenchido por mais riqueza ou poder. Ele sentia que, para ser verdadeiramente livre, ele precisava encontrar algo além do que a vida material oferecia. Enquanto Dylan trabalhava em seu próprio processo de cura, ele procurou formas de se reconectar com o que significava ser humano. Ele começou a dedicar mais tempo a si mesmo, algo que nunca havia feito antes. Passava mais tempo sozinho, andando pelas ruas de Londres, em momentos de introspecção, tentando entender o que realmente importava para ele. As memórias de sua infância, de quando ele e Ellery brincavam juntos, começaram a aflorar. Ele pensava nos momentos antes do acidente, na sua irmã pequena e cega, e o quão vulnerável ela era. Ele se lembrava de quando prometeu ser seu protetor, mas, em vez disso, a abandonou. Mas, mesmo com todas essas reflexões, havia algo que ainda o impedia de ir mais fundo: o medo. O medo de que o passado fosse tão esmagador que nada pudesse remediá-lo. O medo de que, ao enfrentar a verdade de sua relação com Ellery, ele não fosse capaz de lidar com as consequências. Ellery, por sua vez, mantinha a distância. Ela sabia que Dylan estava tentando, mas ela também sabia que ele não poderia se redimir de imediato. A confiança, uma vez quebrada, não seria fácil de reconstruir. Ela estava disposta a acompanhar a jornada dele, mas de forma silenciosa. A única coisa que ela não faria seria permitir que ele tentasse manipulá-la novamente com promessas vazias ou falsas reconciliações. Era uma manhã fria quando Dylan decidiu ir atrás dela, mais uma vez. Ele sabia que o caminho seria longo e tortuoso, mas não podia esperar mais. O peso da sua própria história estava sendo difícil de carregar, e ele precisava de respostas. Ele não sabia o que iria acontecer, mas sentia que aquela era a última chance de ser verdadeiramente livre.
Quando chegou ao pequeno apartamento de Ellery, a porta estava entreaberta. Ele não bateu. Apenas entrou. Ela estava de costas, mexendo em algumas folhas de papel. Quando a viu, o coração de Dylan apertou. Havia algo nos olhos dela, uma expressão de alguém que havia passado por muitas batalhas e que, agora, estava mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Ellery, ele disse, a voz trêmula. Eu preciso falar com você. Eu não sei se é tarde demais, mas eu estou tentando. Estou tentando ser o homem que você sempre quis que eu fosse. Ela se virou lentamente, sem pressa, e o encarou com a mesma intensidade de sempre. Dylan sentiu que ela estava pesando suas palavras, talvez tentando ver se havia sinceridade em seus olhos. Ele sabia que não havia espaço para mais mentiras. Eu sei que você está tentando, Dylan, Ellery respondeu calmamente. Mas não é só sobre tentar. Não é apenas sobre prometer mudar. É sobre fazer. Eu não quero mais palavras. Quero ações. Quero ver você se tornar o homem que você sempre disse ser. Não me interessa mais o que você diz ou o que você tem. Eu quero saber o que você é capaz de fazer para restaurar o que você destruiu. O peso das palavras dela caiu como uma rocha sobre seus ombros. Dylan sentiu o vazio dentro de si se expandir ainda mais. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. A dor de suas escolhas se intensificava a cada palavra que ele ouvia. Ele não sabia como começar, mas uma coisa ele sabia, ele tinha que começar agora. Se houvesse alguma chance de reconstruir o que perderá, ele teria que provar a si mesmo e a Ellery que ele era capaz de enfrentar a verdade e os próprios erros. Eu entendo, Ellery, disse Dylan, sua voz mais firme. Eu não posso mais pedir desculpas e esperar que tudo se resolva. Eu sei que você não quer promessas vazias. Mas o que eu sei agora é que não posso continuar a viver como antes. Não consigo mais viver com as mentiras. Não consigo mais viver sem dar valor às pessoas que realmente importam. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso tentar ser melhor. Não só para você, mas para mim. Eu não sei se você vai me perdoar algum dia, mas... Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu quero começar de novo. Eu quero fazer as coisas da maneira certa. Ellery o observou em silêncio. Ela sabia que palavras não poderiam apagar as cicatrizes que ele havia deixado. Mas ela também sabia que ele estava sendo genuíno, e isso, de alguma forma, lhe dava um pouco de esperança. A jornada de Dylan seria longa, e ele ainda tinha muito a aprender sobre o que significava viver com responsabilidade e enfrentar as consequências de suas ações. Mas, talvez, fosse um começo. Você tem muito a aprender, Dylan, Ellery disse com um sorriso suave. Mas eu acho que você finalmente está entendendo. E isso é o que importa. Não importa o quanto leve, mas o quanto você está disposto a fazer para corrigir suas falhas. O que eu preciso, e o que você precisa, é de tempo. Mas, quem sabe, um dia, poderemos olhar para trás e ver que conseguimos. Que conseguimos curar as feridas que causamos. Dylan assentiu. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha algo para se apegar. A esperança de que, talvez, fosse possível reconstruir o que havia sido quebrado. Ele sabia que o passado nunca poderia ser apagado. Mas, talvez, o futuro fosse um campo em que ele pudesse plantar novas sementes. Após semanas de silêncio e reflexão, Dylan Edward sabia que a hora de agir havia chegado. Ele havia começado um processo de transformação interno, mas agora estava prestes a enfrentar uma das partes mais difíceis de sua jornada, o confronto com seu próprio passado. Não mais as promessas vazias, não mais a busca desenfreada pelo sucesso. Ele precisava enfrentar as consequências de suas ações e, mais importante ainda, começar a reparar os danos irreparáveis que causou. O problema era que Dylan não sabia por onde começar. Ele tinha um império a manter, mas agora parecia um fardo insuportável. Ele não estava mais motivado pela necessidade de poder ou dinheiro, mas pela necessidade de se encontrar. O império de sua família, o nome Edwards, agora parecia um peso em seus ombros, algo que, talvez,
tivesse que deixar para trás para poder finalmente ser quem ele sempre quis ser. Foi quando ele teve uma ideia. A primeira coisa que Dylan poderia fazer seria reavaliar tudo o que ele construiu, não apenas pela ótica do negócio, mas pela ótica da ética e da responsabilidade. Se ele estava realmente disposto a mudar, teria que começar por reconstruir a relação com sua irmã. Para isso, seria necessário um gesto que fosse mais que um simples pedido de desculpas. Dylan precisava de algo grandioso, algo que mostrasse a Ellery que ele estava comprometido com a mudança. Mas o que poderia ser grande o suficiente para isso? Na manhã seguinte, Dylan decidiu ir ao escritório. Ele já não se importava com os relatórios financeiros ou as reuniões de alto nível. O que o movia agora era a urgência de fazer a coisa certa. Ele se dirigiu até o local onde todas as decisões importantes eram tomadas e reuniu sua equipe de confiança. Quando entrou na sala, os rostos conhecidos estavam lá, mas algo nele estava diferente. Ele estava ali para mais do que apenas falar sobre resultados financeiros ou fusões. Ele estava ali para mostrar a todos que estava mudando, que o velho Dylan estava dando lugar a um novo. Eu sei que todos esperam de mim que eu continue a expansão da nossa empresa como sempre fizemos. Mas hoje, não é sobre isso, disse Dylan, com a voz firme, mas carregada de um peso que ele jamais havia revelado. Hoje, vou tomar uma decisão que, para muitos, pode parecer irracional, mas para mim, é uma necessidade pessoal. Nossa empresa sempre foi construída no poder da união, mas, agora, eu preciso me unir com o que realmente importa. Vamos destinar uma parte significativa dos nossos lucros para ações que busquem reparar o que fiz com minha família. Vamos começar do zero, em termos de ética e responsabilidade. Eu vou investir em projetos sociais que possam realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E, como primeiro passo, vou redirecionar fundos para organizações que apoiam crianças com deficiência visual. Isso é um compromisso. Não porque é o certo para os negócios, mas porque é o certo para mim. E para a Ellery. A sala ficou em silêncio. Alguns membros da equipe pareciam surpresos com a repentina mudança de postura de Dylan, outros pareciam desconfiados, mas ninguém ousou interromper. Ele sabia que essa decisão poderia afetar diretamente seus lucros, mas, para ele, era um pequeno preço a pagar pelo que ele havia feito com sua irmã e com si mesmo. Eu não espero que todos compreendam agora, continuou Dylan, mas eu preciso que vocês saibam que minha prioridade agora não é mais expandir esse império. Meu foco agora está em reconstruir algo muito maior, minha integridade, minha paz interior e talvez, um dia, a confiança que minha irmã perdeu em mim. Com isso, Dylan se levantou e deixou a sala. Não precisava esperar aprovação. O que ele havia feito já estava feito. Ele sabia que seria um processo lento, cheio de resistência e incertezas, mas agora havia dado o primeiro passo para reconstruir sua vida. Após aquele dia, Dylan tomou a decisão de procurar Ellery. Ele sabia que ela não esperava mais nada de sua parte, mas agora ele tinha algo importante a oferecer, a verdade sobre quem ele estava se tornando. Ele queria mostrar a ela que ele não era mais o homem que abandonou sua irmã na estrada deserta. Ele queria que ela soubesse que ele estava disposto a fazer o trabalho árduo necessário para se redimir. Ao chegar em seu apartamento, Dylan bateu na porta com um nervosismo que ele não havia sentido em anos. Quando Ellery abriu a porta, ela não fez nenhuma expressão, como se já soubesse que ele estava ali. Não havia raiva, não havia rancor, apenas um olhar sério, porém atento. Eu vim porque eu preciso te mostrar que estou mudando, Dylan disse, a voz hesitante, mas firme. Não estou aqui para pedir desculpas. Não estou aqui para esperar o seu perdão. Estou aqui porque preciso fazer as coisas certas. Quero que você saiba que, por mais que eu não possa apagar o que fiz, estou fazendo algo para tentar melhorar. Eu redirecionei uma parte dos meus lucros para projetos que apoiam crianças com deficiência visual. Começando por aí. Quero que você saiba que estou comprometido, não só com você, mas com a verdade. Com a minha verdade. Eu espero que, com o tempo, você consiga ver isso. Eu só quero que você saiba que estou fazendo tudo o que posso. Ellery o olhou atentamente. Não havia um sorriso ou palavras de aceitação imediata. Ela apenas observou, analisando as palavras e o comportamento dele. Por fim, ela falou, sua voz calma, mas firme. Eu nunca pedi por isso,
Dylan. E, honestamente, não sei se você pode fazer algo para me convencer a confiar em você novamente. Mas, por uma vez, estou vendo algo diferente. Não sei se você vai conseguir reparar o que aconteceu, mas se você continuar por esse caminho, quem sabe? Ela fez uma pausa, e Dylan percebeu que, talvez, aquele fosse o primeiro sinal de esperança. Não a esperança de que tudo fosse consertado rapidamente, mas a esperança de que, com o tempo, ele poderia encontrar o perdão, não só de Ellery, mas de si mesmo. Eu só quero ver você agindo, Dylan. Quero ver o homem que você está tentando ser. Eu espero que você se lembre do que importa, agora. Dylan respirou fundo. Ele sabia que sua jornada estava longe de acabar, mas ao ouvir aquelas palavras, uma sensação de alívio começou a invadir seu coração. Ele sabia que estava no caminho certo. A vida de Dylan Edwards havia se transformado de maneira irreversível. Aquele homem que uma vez se entregou sem reservas ao poder, ao luxo e ao egoísmo, agora enfrentava um desafio mais difícil que qualquer negócio ou decisão corporativa: o teste de sua própria alma. Ele sabia que, apesar de ter feito um grande esforço para mudar, o caminho ainda era tortuoso e não haveria garantias de sucesso. O tempo passou, e a mudança em Dylan foi visível. Ele ainda enfrentava momentos de dúvida, mas, aos poucos, estava se afastando da figura que ele era antes, aquela que abandonou Ellery e a deixou sozinha em um mundo frio e impiedoso. Agora, o que mais importava para ele era não apenas o perdão de sua irmã, mas o perdão de si mesmo. E, para alcançar isso, ele sabia que não poderia mais se esconder atrás do seu império ou das distrações da vida cotidiana. Ellery, por outro lado, observava tudo de longe, com um olhar atento, mas sem se envolver diretamente. Ela sabia que Dylan estava mudando, mas sabia também que o tempo e as ações falariam mais do que qualquer palavra. Ela não precisava de promessas vazias. Ela precisava ver consistência, transformação real e verdadeira. A confiança, uma vez quebrada, exigia mais que ações ocasionais. Precisava ser algo sólido, algo construído com paciência e esforço. Foi então que Dylan decidiu dar o próximo passo. Ele precisava se afastar do ambiente familiar, do que lhe era seguro. Ele queria fazer algo concreto, que realmente demonstrasse que não estava apenas falando, mas agindo. E sabia exatamente onde isso deveria acontecer. A oportunidade apareceu quando ele soube de um projeto de reabilitação para crianças com deficiências visuais que estava em andamento em uma cidade do interior. O projeto precisava de apoio financeiro, mas também de alguém disposto a trabalhar de perto para garantir que ele realmente fizesse a diferença. Dylan não pensou duas vezes. Ele sabia que aquele era o momento certo. Ele organizou uma visita ao projeto e se envolveu diretamente na gestão das ações. Decidiu que não seria apenas mais um investidor anônimo, mas uma presença ativa. Ele começaria a entender, com suas próprias mãos, o impacto real de seu apoio, e assim, mostrar a Ellery que estava comprometido com a mudança que ela exigia. Não bastava mais doar dinheiro e esperar que isso fosse suficiente. Ele precisaria estar lá, se engajar, aprender, fazer parte do processo. Ser parte da solução. Quando Dylan chegou ao local, ficou chocado com a realidade que encontrou. A pequena cidade onde o projeto estava localizado não tinha nada do luxo que ele estava acostumado. O lugar era simples, mas tinha uma energia que ele nunca havia experimentado. A necessidade era grande, mas o esforço das pessoas para transformar a vida daquelas crianças era ainda maior. Os funcionários do projeto, liderados por uma mulher chamada Marta, que tinha uma história de vida semelhante à de Ellery, receberam Dylan com um misto de desconfiança e expectativa. Para eles, um milionário desconhecido não passava de um potencial investidor que poderia ou não contribuir para os esforços do projeto. Eles já tinham sido decepcionados outras vezes por pessoas que apenas prometeram e não cumpriram. A história de Dylan não era algo que os impressionaria facilmente. Mas Dylan não estava ali para impressionar. Ele estava ali para aprender e se tornar parte daquela realidade. Marta explicou com calma como o projeto funcionava, como as crianças, muitas delas cegas, recebiam tratamento e suporte. Ele observou com atenção e, pela primeira vez, sentiu uma dor que não era física, mas uma dor emocional, uma consciência profunda de que, por tanto tempo, ele ignorou o sofrimento dos outros em nome do seu próprio sucesso. Ele trabalhou ali por semanas,
realizando tarefas simples e, em alguns casos, até árduas, mas nada o fez sentir mais vivo do que isso. Ao lado das crianças e de Marta, ele começou a entender o que realmente significava dar algo de si. A verdadeira riqueza, ele percebeu, estava no impacto genuíno, no cuidado verdadeiro, e não na quantidade de dinheiro que ele poderia acumular. Foi em um dia especialmente difícil, enquanto ajudava uma das crianças a aprender a navegar por um ambiente desconhecido, que Dylan finalmente compreendeu algo essencial. Ele não podia mais viver apenas no passado, preso ao que já foi. Ele precisava ser moldado por suas ações no presente, e essas ações precisavam ter mais a ver com o que ele poderia oferecer ao mundo, não com o que ele já havia conquistado. Durante aquele momento, a criança, que tinha apenas 7 anos, lhe disse algo simples, mas profundo: "Você não precisa ver para ser bom, só precisa querer ajudar." Essas palavras ficaram com Dylan durante todo o resto do dia. Ele havia se concentrado por tanto tempo em ver o que era tangível, em medir o que ele fazia por meio de números e resultados concretos. Mas a verdadeira transformação, ele percebeu, não podia ser medida assim. Era algo que ia além das aparências, algo mais profundo, mais humano. Naquela noite, enquanto se preparava para voltar ao hotel, Dylan ligou para Ellery. Ela não atendia às suas ligações com frequência, mas naquele momento ele sabia que precisava falar com ela. Ela atendeu o telefone, e sua voz, como sempre, era calma e distante. "Oi, Dylan", ela disse, como se já soubesse o que ele queria dizer. "O que foi?" Eu precisei te contar", ele respondeu, a voz cheia de sinceridade. "Eu estou em um lugar onde estou tentando entender o que realmente importa. Eu fui até o projeto, e estou trabalhando com as crianças, com as pessoas que realmente fazem a diferença. E eu finalmente entendi. Entendi o que você queria me dizer. Não é sobre dinheiro, nem sobre fama. É sobre fazer algo genuíno, algo que seja mais que palavras. Eu estou tentando, Ellery. Eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero que você saiba que estou agindo. E por mais que você duvide de mim, por mais difícil que seja para você acreditar, eu estou fazendo isso de coração." Ellery ficou em silêncio por um momento. Ela não sabia o que dizer. Mas, finalmente, falou: "Eu sei que você está tentando, Dylan. Eu posso sentir isso. Mas palavras não vão apagar o que aconteceu. Só o tempo e as ações vão mostrar quem você realmente se tornou." Ele sorriu, mesmo sabendo que ainda tinha muito a caminhar. "Eu sei. E vou mostrar a você." A jornada de Dylan estava longe de ser concluída. Mas ele estava no caminho certo, e aquela foi a primeira vez que ele realmente acreditou que a redenção era possível. Não pela aprovação dos outros, mas pela verdade que ele estava descobrindo em seu próprio coração. A transformação que Dylan Edwards buscava parecia cada vez mais próxima. Ele sabia que a estrada até a redenção era longa, cheia de obstáculos e desafios, mas, agora, ele se sentia mais preparado do que nunca. A cada passo que dava em direção ao seu novo caminho, ele sentia que o peso do passado estava ficando mais leve. Ele já não carregava o mesmo egoísmo, a mesma arrogância de antes. Em vez disso, ele sentia uma responsabilidade mais profunda, um compromisso com algo muito maior que sua própria vida. O que ele mais desejava agora, mais do que qualquer coisa, era a reconciliação com Ellery. A irmã que ele havia abandonado na estrada deserta, a menina cega que um dia ele jurou proteger, mas que ele, na verdade, havia deixado para trás sem sequer olhar para trás. Dylan sabia que as feridas eram profundas, e que o perdão de Ellery não seria algo que ele pudesse conquistar de forma fácil. Ele não estava mais tentando agradá-la ou conquistar sua confiança através de promessas vazias. Ele estava se dedicando a provar, através de ações concretas, que ele realmente havia mudado. Mas, por mais que ele estivesse fazendo todo o esforço possível, ele sabia que Ellery ainda estava cautelosa. Ela não iria simplesmente esquecer o passado, não iria ceder à primeira demonstração de arrependimento. Ela precisaria ver que, mais do que palavras, Dylan estava disposto a continuar sua jornada, que sua mudança não era algo temporário, mas sim uma transformação verdadeira e duradoura. Por isso, Dylan sabia que não havia mais nada que ele pudesse fazer além de continuar com suas ações. Ele não poderia apressar o processo. Ele não poderia forçar Ellery a aceitar sua mudança de imediato. A única coisa que ele podia fazer era ser consistente e esperar que,
com o tempo, ela visse o esforço e o compromisso que ele tinha colocado na reconstrução de sua vida. Foi então que, inesperadamente, uma oportunidade surgiu. Um evento beneficente seria realizado em Londres, organizado por uma das fundações que Dylan havia decidido apoiar. A fundação estava arrecadando fundos para crianças com deficiências visuais, e eles precisavam de um patrocinador de peso para ajudar a garantir o sucesso da noite. Dylan foi convidado a participar, não apenas como patrocinador, mas também como orador principal. Seria o momento perfeito para ele não apenas se reafirmar como um homem comprometido com causas importantes, mas também uma chance de se conectar com Ellery de uma maneira mais direta. Ele sabia que ela teria que estar lá, pois a fundação a envolvia ativamente em várias iniciativas. Dylan não pensou duas vezes. Ele sabia que essa seria a grande chance de mostrar, de uma vez por todas, que estava mudando, não apenas por palavras, mas através de ações concretas e visíveis para todos, incluindo Ellery. Quando o evento chegou, o clima estava tenso, tanto para Dylan quanto para Ellery. Ela sabia da sua participação e, embora não tivesse expectativas, estava ciente de que aquele encontro seria um divisor de águas. O local estava repleto de convidados influentes, empresários e pessoas de destaque, todas se reunindo para apoiar uma causa nobre. Dylan estava lá, não apenas como um dos maiores patrocinadores, mas também como alguém que havia se dedicado pessoalmente ao projeto. Ele não era mais o homem arrogante que usava sua riqueza para impressionar os outros. Ele estava ali porque acreditava realmente na missão. Quando chegou a sua vez de falar, Dylan se levantou no palco, e a plateia caiu em um silêncio expectante. Ele olhou para a multidão, sentiu o peso dos olhos sobre ele, mas, ao invés de nervosismo, o que sentiu foi uma clareza intensa. Ele sabia o que precisava dizer. Ele não precisava impressionar ninguém, nem tentar parecer perfeito. Ele só precisava ser sincero, genuíno. Boa noite a todos, começou Dylan, a voz firme, mas tranquila. É um privilégio estar aqui hoje, não apenas como patrocinador, mas como alguém que, de fato, tem aprendido o verdadeiro significado de solidariedade e responsabilidade. Ele fez uma pausa, sentindo a atenção da plateia. Mas seu olhar estava fixo em um único ponto, Ellery, que estava sentada na primeira fila, observando-o em silêncio. Ela ainda parecia distante, talvez cautelosa, mas ele sabia que ela estava ouvindo. Eu sempre acreditei que o sucesso era medido pela quantidade de dinheiro que se podia acumular. Eu achava que poder era o que realmente importava. Mas, depois de muitas reflexões e de uma jornada dolorosa, eu percebi que o verdadeiro sucesso não está em acumular riquezas ou status. Ele está em fazer a diferença na vida dos outros. Está em usar o que temos, nossa posição e recursos, para impactar de maneira positiva a vida das pessoas. Eu não posso mudar o que fiz no passado, mas estou aqui para dizer que, a partir de hoje, meu compromisso é com a verdade, com a responsabilidade e com a transformação. Eu quero usar minha vida para fazer o bem. E, para mim, essa noite é um passo importante para mostrar a todos que, quando nos unimos por uma causa verdadeira, podemos transformar o mundo ao nosso redor. O silêncio tomou conta da sala. Muitos na plateia estavam impressionados com a sinceridade de Dylan, com a vulnerabilidade que ele mostrava. Mas, para Ellery, aquelas palavras eram mais do que uma declaração pública. Elas eram um reflexo do que ela tinha esperado de Dylan por tantos anos, não promessas vazias, mas uma mudança genuína. Quando o evento terminou, e as pessoas começaram a se dispersar, Dylan procurou por Ellery. Ele a encontrou perto da saída, ainda distante, mas com algo diferente nos olhos. Ela não disse nada de imediato, mas quando ele se aproximou, ela finalmente falou: "Você falou com o coração, Dylan", ela disse, com a voz suave. "E é isso que eu queria ouvir de você. Não palavras vazias, mas algo real. Eu não sei se eu posso te perdoar imediatamente, mas estou vendo que você está tentando. E isso é algo que eu não via antes." Dylan sorriu, sabendo que o caminho à frente ainda era longo, mas, pela primeira vez, ele sentia que havia dado um passo significativo em direção à verdadeira reconciliação. Ele sabia que não poderia apagar o que aconteceu, mas poderia, sim, trabalhar para que o futuro fosse diferente. "Eu vou continuar tentando, Ellery", ele respondeu. "E espero que, um dia, você veja o quanto eu estou disposto a mudar." E, com essas palavras,
o caminho de Dylan para a redenção parecia, finalmente, mais claro. Não seria fácil, mas, talvez, fosse possível. O relógio na sala de estar de Dylan Edwards marcava a hora exata, mas para ele, aquele momento parecia suspenso no tempo. Ele estava sentado, sozinho, em um sofá que um dia tinha sido um símbolo de sua riqueza e status. Mas agora, para ele, aquilo significava pouco. Ele já não sentia mais o mesmo apego às coisas materiais, ao luxo que havia tanto tempo acumulado. Dylan não se importava com os bens, com os números nas suas contas bancárias ou com o império que ele construiu ao longo de sua vida. O que realmente importava, o que ele queria mais do que qualquer coisa, era o perdão de Ellery e a reconciliação entre os dois. O caminho que Dylan havia percorrido até ali não foi fácil. Ele se viu em vários momentos desorientado, sentindo que o peso das escolhas erradas do passado o esmagava. O fardo de abandonar sua irmã, a dor de vê-la sofrer e a culpa por tanto tempo ignorá-la, não eram fardos fáceis de carregar. Mas a jornada o havia transformado, e ele sabia que, antes de poder avançar, precisava fazer a última coisa: pedir perdão de coração para quem realmente importava. Naquela noite, ele sabia que Ellery estava em sua casa, esperando por ele. Ela havia aceitado seu convite para se reunir ali depois do evento beneficente, e ele sabia que não havia mais volta. Era agora ou nunca. Ele não podia mais adiar a conversa que, por tanto tempo, ele havia temido. Enquanto os minutos passavam, o nervosismo crescia dentro de Dylan. Não era medo de ser rejeitado, mas o receio de que, mesmo com toda sua transformação, as cicatrizes do passado fossem grandes demais para que Ellery pudesse realmente perdoá-lo. Ele sabia que o tempo não voltava, que não poderia desfazer o que havia feito. Mas ele também sabia que precisava ser sincero e abrir seu coração de uma maneira como nunca fizera antes. Quando a porta se abriu, e Ellery entrou, o ambiente se encheu de uma tensão silenciosa. Ela estava diferente também. Não era mais a menina ferida, mas uma mulher que, com seus próprios olhos, havia visto o sofrimento do mundo. Ela olhou para Dylan, com uma expressão calma, mas profunda, como se ela soubesse o que ele estava prestes a dizer, mas ainda precisava ouvir de sua boca. "Eu não sei por onde começar", Dylan disse, sua voz trêmula. "Há tanto tempo eu vivi em um mundo onde tudo o que importava era o meu próprio sucesso. Eu te abandonei de uma forma que eu nunca deveria ter feito. Eu te deixei, Ellery, e isso é algo que não posso apagar. A dor que te causei, as noites em que você ficou sozinha, o sofrimento que você passou, tudo isso eu levei comigo, mas eu nunca soube como consertar. Não sabia nem por onde começar." Ellery o observava, sem interromper, sem pressa. Ela sabia que esse momento não era apenas sobre palavras, mas sobre a sinceridade por trás delas. Dylan havia sido um homem de poucas palavras em relação aos sentimentos, mas ali, naquele momento, ele estava se entregando de maneira genuína, e isso significava mais para ela do que qualquer pedido de desculpas que ele pudesse oferecer. "Eu não esperava que você me pedisse perdão, Dylan", ela respondeu calmamente. "Eu sabia que seria difícil para você entender o que eu passei. Eu não esperava que você se sentisse culpado ou que tentasse se redimir com palavras. O que você fez não pode ser apagado. Mas, ao longo de todo esse tempo, eu percebi que o perdão não é sobre apagar o passado. Não é sobre esquecer. O perdão, Dylan, é sobre a mudança, sobre olhar para o futuro e, de alguma forma, aprender a seguir em frente." Dylan sentiu seu coração bater mais rápido. Ele havia temido tanto essa conversa, mas, naquele momento, ele percebeu que o que ele mais temia era, na verdade, a verdadeira libertação. Ellery não estava pedindo para que ele fosse perfeito, nem que apagasse o que havia feito. Ela só queria ver a mudança real. Ela queria ver a humanidade em suas ações, o compromisso em sua dedicação para transformar o futuro. "Eu sei que não posso esperar que você me perdoe de imediato", Dylan disse, sua voz mais firme agora. "Mas eu quero que você saiba que estou tentando. Eu estou fazendo isso por você, por nós, para que, de alguma forma, eu possa ajudar a curar as feridas que causei. Não vou mais me esconder do que fiz. Vou assumir a responsabilidade por tudo o que aconteceu." Ellery olhou para ele, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de emoções. Havia dor ali, ainda, mas também uma abertura. Ela sabia que o perdão seria uma jornada, não um destino instantâneo.
E, talvez, esse fosse o primeiro passo. Eu sei, Dylan. Eu sei que você está tentando, ela disse, sua voz suave, mas com um tom de verdade em cada palavra. E isso significa muito mais para mim do que qualquer outra coisa. Não precisamos apressar nada. Não há pressa. O que importa agora é que você está disposto a caminhar para frente. Não é o que você fez no passado, mas o que você está fazendo hoje que realmente importa. Eu não posso dizer que tudo está resolvido, mas eu posso ver que você está em um caminho diferente agora. Aquelas palavras caíram sobre Dylan como uma bênção. Ele sabia que não podia consertar tudo de uma vez, mas ali, naquele momento, algo mudou dentro dele. Ele sentiu um peso sair de seus ombros, e uma sensação de paz começou a tomar conta de seu coração. A jornada para a redenção ainda não tinha acabado, mas ele finalmente sentia que estava no caminho certo. Eu não vou te decepcionar, Ellery, ele disse com firmeza. Vou continuar. Vou provar a você, e a mim mesmo, que sou capaz de ser alguém melhor. Alguém que vale a pena confiar. Alguém que realmente faz a diferença. Ellery sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu acredito em você, Dylan. Naquele momento, as palavras de Ellery ecoaram na mente de Dylan, como a confirmação de que a verdadeira transformação não era um evento isolado, mas um processo contínuo. Ele sabia que haveriam mais desafios, mais momentos difíceis, mas o que importava agora era que ele não estava mais sozinho. Ellery estava ali, ao seu lado, e, mais importante, ele estava disposto a ser a pessoa que ela sempre acreditou que ele poderia ser. O ciclo da redenção de Dylan ainda estava em curso, mas, finalmente, ele sabia que a verdadeira jornada não era para ser feito sozinho. Ele e Ellery agora compartilhavam uma nova compreensão, uma nova esperança para o futuro. E, juntos, saberiam que não havia mais estrada deserta a ser percorrida, mas um caminho repleto de possibilidades e perdão. Fim. Se você chegou até o final, comente vida, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.